Em todo lugar você vai encontrar essas pessoas, nos vídeos curtos, nas dublagens engraçadas, nas rotinas impecáveis e nas dicas imperdíveis. Os influenciadores digitais fazem parte do dia a dia das crianças, dos adolescentes e, como a Abby disse, até da gente, né? E é nesse cenário que muitas vezes se tornam um modelo de comportamento, consumo e até de visão de mundo para essas pequenas mentes que estão sendo formadas. E nessa fase, a identidade ainda está em construção. E falar abertamente sobre o que consomem, quem admiram e por que admiram é fundamental. Afinal, nem toda influência é saudável. Mas se engana quem pensa que educar os filhos na era dos influenciadores é só limitar as telas. É preciso ensinar a desenvolver o senso crítico para discernir a boa da má influência. Isso mesmo, viu? É por isso que a gente vai conversar agora sobre esse assunto, porque na era que a gente está vivendo, é preciso proteger na internet e não da internet. Não dá para nadar contra a maré essa altura do campeonato, né? E quem vai nos ajudar a entender esse assunto é a psicopedagoga Patrícia Marques. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda aqui à nossa casa. Prazer, viu? Prazer, tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, por Muito favor. obrigada. Fica à vontade para a gente conversar sobre esse assunto que gera dúvidas, gera debates, às vezes até conflitos nas casas, Nas né, Abby? casas, né? E é engraçado, porque esses dias mesmo eu vi um exemplo do próprio Gui. Eu vi o Joca, né, num show e Ah, é tal. mesmo? E aí eu fui olhar e falei assim, gente, quem que é esse moço que o Joca gosta tanto? E aí eu fui pensar nisso, esse universo é gigantesco, né? E controlar isso é muito difícil, porque as crianças estão ali. Como que a gente pode pensar um pouquinho em casa, né, no que essas influências podem levar para as crianças? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, né? E esse impacto das crianças, né? O próprio nome diz, os influenciadores estão influenciando demais assim as crianças, né? E eles, a gente percebe, a Abby citou esse exemplo do Joaquim, me chamou muita atenção, porque quando a gente fala de internet, muitas vezes para os pais acaba sendo uma bolha, né? Então, às vezes, a criança apresenta, porque assim, vem falando o nome, tal influenciador, fica falando o nome, youtuber, eu falo, gente, eu nunca ouvi falar, porque a gente vem de uma época que a pessoa ficava famosa, a gente via na TV. Aí, pra mim, assim, se não aparece na TV, eu não sei quem é. E aí a gente foi no show, era uma febre, assim, tava todo mundo vestido. E aí eu percebi isso, o jeito que influencia até nessas pequenas coisas. Todas as crianças queriam estar com a mesma roupa que ele ia estar no show. sim, Bem doido isso, né, Patrícia? é muita influência, né? Hoje, tanto na escola, eles copiam tudo dos influenciadores, né? Eles querem ter... hoje a tela virou uma vitrine, sim, né? Uma vitrine que eles querem copiar. Então, eles perderam um pouco, assim, o senso crítico, né? Porque eles querem copiar, na verdade, esses influenciadores, né? E isso está... impacto negativo nas crianças. O que você percebe quando você vai fazer esse atendimento com as crianças, né? A gente fala muito de senso crítico, que a gente tinha antigamente, a mãe falava, isso aqui é bom, isso aqui não é, presta atenção, enfim. Mas na internet, como é muito amplo, às vezes você está desconhecendo também, né? Como que as crianças têm visto isso, né? Você fala da cópia, de querer copiar, de ser igual, de comparar, de comportamento. Até a fala das crianças acabam ficando igual. Como é que você percebe isso? Sim, eles chegam até no consultório, assim, mães reclamando de agressividade, de ansiedade, depressão. Por quê? Porque eles querem vivenciar aquela vida que não é real, né? Eles têm que distinguir o real do virtual, né? E isso aí, os pais são os primeiros a serem os influenciadores das crianças, né? Eles têm que ser o primeiro a mostrar o que é o certo, o que é o errado. Tem que ter um trabalho de equilíbrio também, porque por outro lado, claro, a gente sabe desse lado negativo, mas ao mesmo tempo, ainda que em outras gerações, os pais também foram jovens, então a gente também teve a época que falava toda a juventude igual, falava as mesmas gírias, se comportavam igual. E aí, às vezes, nós, quando estamos do outro lado, né, enquanto pais, a gente só vai no lado assim de, nossa, não presta, né? E aí, a sensação que eu fico é que a gente corre risco de invalidar também tudo que a criança gosta, né? Com certeza. Às vezes tem alguém que tem um conteúdo legal e vale a pena assistir junto, conhecer, dar uma oportunidade? Com certeza. É sobre a observação dos pais. Os pais devem estar ali presentes, né? Antes de mostrar todo esse mundo virtual, o pai tem que estar ali com a presença. A presença é fundamental.
dos pais. Eles têm que olhar, ver o que está certo, o que não, e mostrar para a criança o que ela, né, pode ser visto ou não. Que tipo de pergunta os pais podem fazer para os filhos, né, em relação a isso, para que elas comecem a ter um senso crítico, por exemplo? Pai, filho, né? Quem é esse influenciador, né? O que ele traz de bom para você? O que seus coleguinhas pensam sobre isso? O pai está ali junto, né? O pai é o primeiro observador das crianças aqui nesse momento. Então, é legal essa ideia da pergunta, porque não é chegar, então, condenando. Mesmo se a gente já percebeu que não é a coisa mais incrível. Porque eu tenho a sensação que, às vezes, vai dar o efeito reverso também, né? Se a gente chega falando, eu já assisti, vi que não presta, você não vai assistir mais isso. Nem sempre vai resolver, né? Não, tem que mostrar os valores, né? Se esse influenciador tá mostrando de fato para ele algo legal, algo bom, né? Tem que filtrar. Em casa, os pais têm que filtrar. E eles são os primeiros, gente, a observar isso. Né? Até porque isso influencia, né, no comportamento. Você estava falando de falar igual, né, da roupa, enfim. Isso define as tribos, né? Quando a gente era mais jovem, você sabia as pessoas que gostam do rock, né? A pessoa que gosta, né, de algum gênero musical, ou as pessoas que estudam mais, elas são de tal comportamento, né? As pessoas mais sérias, introspectivas. E hoje a gente vê isso com os exemplos da internet. Então, realmente, invalidar isso do filho, ele vai falar, quer saber? Só porque meu pai não gosta, é agora que eu quero ver escondido, vamos supor, né? E como que os pais podem controlar esse uso de telas, por exemplo, para ajudar nisso? Limitando mesmo, né, colocando tempo e levando a criança para outros caminhos, né, criança tem que estar onde? Brincando, é criança, né, criança tem que estar no parque, tem que estar ao ar livre, tem que estar conversando com outras crianças, né, não ali só na tela, prendendo a atenção da criança. Esse é um ponto que eu fiquei pensando agora, porque a gente fala dos influenciadores digitais e tem aqueles que vão agregar algo positivo. Mas mesmo nesse caso, a gente tem que priorizar, então, os influenciadores da vida real, isso? Então, assim, vai fazer uma aula de um esporte, aquele professor, aquele mestre, vai ser um influenciador para a criança, Com certeza, esse é o principal. É o principal, que a criança tem que vivenciar a vida real, diferenciar da vida virtual. Né? A partir do momento que a criança consegue, né, distinguir, ter esse senso crítico, separar tudo encaminha de uma forma mais regular. Você chegou a falar um pouquinho dos malefícios, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais. O que pode levar as crianças com esse excesso de telas, esse excesso de influência, por exemplo, na parte cognitiva, comportamental? Igual eu falei para você no início, as mães chegam reclamando mesmo, né, os filhos, meu filho, ele não tem interação social, ele não conversa com ninguém, ele não olha nem para mim, né, ele não olha nem para os próprios pais, agressividade, sono, ou eles se alimentam demais ou se alimentam de menos, né, então isso prejudica muito. É um impacto que a internet tem que ser limitada mesmo. E como lidar também com essa influência, não só no comportamento, mas quando a criança olha para o futuro? Porque eu tenho a sensação que fica cada vez mais frequente, sempre tenho a sensação, porque eu tenho o meu exemplo em casa, mas não dá para definir só pelo meu caso, que é a regra. Mas pelos casos que eu conheço de famílias, as crianças, além de gostarem muito, né, desses influenciadores, dos criadores de conteúdo, dos youtubers, de se comportarem igual, quererem fazer a mesma coisa, passam a falar com mais frequência assim. Eu pergunto pro meu filho, o que você quer ser? Eu quero ser youtuber. Eu quero ser influenciador. Isso aí também pode gerar um problema lá na hora que esse jovem vai pensar em futuro, pensar em carreira, porque ele agarrou muito tempo a ideia de que o que eu vou fazer é falar com alguém na internet? Com certeza, né? Ele acha que aquele mundo é o mundo mais lindo, né? Ele ama aquilo, então ele quer vivenciar aquilo, entendeu? Então, praticamente tem que realmente mostrar, né, o que é o que está trazendo de benéfico, o que está trazendo. Então, me ajudar a escolher uma profissão do futuro também, né? Porque mesmo para quem virar profissão, aquilo é um trabalho como qualquer outro, né? Imagina que quem é influenciador também tem dia que tá cansado, tem dia que tá sem paciência. Trabalha, tem que ficar o tempo todo atrás de câmera, Exatamente. né? Tem que ficar ali
E ele vai, qual que é o lema dele, né? Influenciar, Sim. né? Então, ele quer vender os produtos, né? Isso aí faz com que a criança, nossa, Acho os que olhos, tudo os incrível. olhos dela vibra com aquele youtuber, né? Com tiktokers hoje em dia, Sim. né? E é dessa maneira que luta. temos, É uma luta, é uma né? luta. Nem fale. Então você que é papai e mamãe, né, é o que a gente fala mais uma vez, a tecnologia existe, não é pra gente falar assim, ela é péssima, não é isso, é pra gente ter esse equilíbrio mesmo, mas você prestar atenção no seu filho, no comportamento dele, ficar junto, viver esses momentos juntos, porque tem muita brincadeira legal também, né, que a gente Exato, vê nesses é. influenciadores, que é bem gostoso pra Às fazer vezes em vai ter casa. uma dica para você fazer em casa, ou tem conteúdos que quanta coisa eu aprendi assistindo influenciadores, criadores de conteúdo junto com meu filho. Por isso, né? Quando você consegue peneirar e encontrar bons exemplos, passa a ser coisas que eu consumo também. Exatamente. Às vezes até sem o Joaquim. Joaquim tá de férias na casa da avó, eu passo lá no YouTube, aparece, olha, tem um vídeo novo de tal canal, Vou lá fazendo ver. uma experiência, vou assistir. Boa, Faz boa. parte. Seja muito bem-vinda, muito obrigada Eu por que hoje, agradeço. viu? Muito Para obrigada. quem quiser acompanhar mais o trabalho, tirar dúvidas e conhecer mais o trabalho da Patrícia, o Instagram tá na tela, @DRA de doutora, _Patrícia, _Marques, _Pazin. Isso, né? Tá bom. Isso. Obrigada, Obrigado. doutor. Eu que Você é sempre agradeço. bem-vindo.